Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma aula inaugural do curso de Diabetes na Prática Clínica, um curso de pós-graduação. E a gente trouxe para essa primeira aula inaugural o tema de educação em diabetes, que é uma coisa que vai permear o curso como um todo. A gente entende que a educação, de uma certa forma, ela acaba sendo parte integrante aí do tratamento. E meu nome é Tarsila, sou nutricionista. Hoje eu estou junto com a Gabriela para conversar com vocês. Gabi, você pode se apresentar? Olá a todos, acho que é um grande prazer estar aqui com vocês, para dar início, então, a essa pós que a gente acredita tanto que vai ter um grupo de profissionais super capacitados e com bastante prática, né, como diz o próprio nome, diabetes na prática clínica, né. Então, eu sou a Gabriela Cavicchioli, sou enfermeira. Hoje eu coordeno o departamento de enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes e, junto com a Tarsila, a gente atua também numa clínica, onde atendemos juntas pacientes, e é isso que a gente vai também compartilhar um pouquinho aqui com vocês por meio de um caso. É isso. Nós somos só uma pontinha da equipe, né? A equipe que está por trás do curso, fazendo toda a programação, pensando em todo o conteúdo programático, que ficou muito legal. É uma equipe muito grande, a gente trabalha bastante junto em vários projetos. Eu sou nutricionista, eu também faço parte do departamento de nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Trabalho com a Gabi nessa parte clínica, a gente também faz parte do grupo de profissionais que atua no curso Educando Educadores, em parceria com a DJ, com a SBD e com a Federação Internacional de Diabetes. Então, acho que a gente tem bastante experiência aí para trocar, e o grande objetivo é que a gente melhore essa nossa atuação e atenção das pessoas que têm diabetes. A gente sabe o quanto hoje os números do diabetes estão cada vez mais altos, então a ideia dessa pós-graduação é que a gente tenha cada vez mais profissionais engajados e treinados para trabalhar nessa questão. E a ideia da gente trazer educação em diabetes e dessa nossa conversa hoje é discutir o acompanhamento com abordagem interdisciplinar no tratamento do diabetes. A gente sabe o quanto é importante, o diabetes tem que ser realmente, a pessoa que tem diabetes, ela tem que ser assistida por uma equipe interdisciplinar. É muito importante que vários profissionais atuem falando a mesma língua. E hoje a estratégia, até para a gente entender como a gente pode se organizar, é que a partir de um caso clínico a gente possa discutir alguns aspectos importantes da adesão para a pessoa com diabetes e também dos seus familiares. E para isso a gente trouxe o caso do Felipe. O Felipe tem 11 anos, ele descobriu que está com diabetes há 6 meses. Na ocasião do diagnóstico, a mãe levou ele ao médico porque ele estava muito desanimado, se sentia cansado, não conseguia jogar futebol com os amigos nem por 5 minutos. E quando ele estava jogando videogame, mesmo mais quietinho em casa, ele tinha que interromper lá o jogo dele toda hora, ou para beber água, ou para fazer xixi. E aí a mãe levou ao médico, pediu alguns exames de sangue e de urina e teve que faltar alguns dias na escola justamente porque ele descobriu o diagnóstico do diabetes. E aí, o que é esse diabetes, né? Se a gente for discutir um pouco aqui a definição do diabetes mellitus, ele não é uma única doença. A gente sabe que o diabetes hoje é um grupo heterogêneo de diversos distúrbios metabólicos que apresentam em comum a característica da hiperglicemia, ou seja, o açúcar alto no sangue. Açúcar no sangue todos nós temos, mas o problema é quando esse açúcar fica alto devido a alguma questão relacionada à insulina, que pode ser tanto defeito na ação, como na secreção da insulina, ou, né, ou nos dois. E aí a gente lembrar que, assim, será que todos os diabetes são iguais, Gabi? A gente tem outros tipos de diabetes? Eles são diferentes? Conta um pouquinho. Nós temos vários tipos de diabetes, né, e hoje os estudos têm mostrado, inclusive, os outros, né, que até a gente deixou aqui, que são bem específicos e que a gente faz o diagnóstico de uma maneira mais diferenciada. Os principais tipos de diabetes que a gente conhece é o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. O tipo 1, que é o diagnóstico que o Felipe recebeu, então, do médico, ele é mais característico nas crianças e adolescentes, né? Isso não quer dizer que o adulto jovem não possa ter, mas ele é mais comum, né, em crianças e adolescentes. Ele é uma doença autoimune, ou seja,
o corpo do Felipe, ele para de produzir a insulina, né? Que é diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é mais característico do adulto, né? Então, acima dos 45 anos, tem uma relação com a questão da obesidade. E ele, inicialmente, ele tem uma alteração na ação da insulina em função de uma resistência nesse funcionamento. Ele pode também, né, aos poucos, evoluir para uma questão da produção da insulina também, mas inicialmente a questão é mais relacionada à ação. E o diabetes gestacional, que é aquele que aparece durante, né, no período da gestação, em função do aumento da resistência à insulina, em função de algumas questões hormonais, né, que a gestante desenvolve, mas quando ocorre o nascimento da criança, a mãe deixa de ter o diabetes gestacional. Mas é importante a gente ressaltar que ela acaba tendo uma maior, um risco maior de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, trabalhar com a prevenção pós-gestacional é algo muito importante. Mas o Felipe, a gente fez, né? O médico fez um diagnóstico do diabetes tipo 1. E se a gente tentar associar os sintomas que o Felipe estava tendo, eles são sintomas muito clássicos do diabetes. Então, primeiro, que é a sede excessiva, né? Que a gente fala que é a polidipsia. A poliúria, né? Que ele estava, então, indo várias vezes ao banheiro. E também ele estava tendo uma perda brusca de peso. Alguns outros sintomas, visão turva, fraqueza, algumas pessoas têm infecções, né, que é um formato também da gente conseguir entender que algo está errado em função da hiperglicemia, mas os 3 primeiros são os clássicos, né, que a gente conseguiu enxergar muito bem no Felipe, que é um mecanismo de proteção do nosso organismo, né? Então, o Felipe tem muita sede, porque ele, através da urina, ele vai eliminando essa quantidade grande de glicose, né? A hiperglicemia, para tentar uma compensação. Mas como ele não tem a presença da insulina, o corpo dele não consegue fazer essa compensação e automaticamente ele acaba tendo também uma perda de peso, porque ele busca energia de outros locais do organismo, entre elas da gordura, do tecido adiposo. Então, por isso que esses são os 3 principais sintomas. É importante a gente lembrar que nem todo mundo vai ter os sintomas que o Felipe teve, em especial o diabetes tipo, quem desenvolve o diabetes tipo 2. Então, a gente tem que saber identificar, mas também tem que ficar atento a outras questões que podem demonstrar, então, o diabetes, porque às vezes a evolução é lenta do tipo 2, então a gente não percebe claramente esses sintomas principais, como a gente estava vendo do Felipe, que foi um sintoma clássico. Às vezes é mais silencioso, né? Com certeza, principalmente quando a gente pensa em DM2. O DM1, então, se a gente comparar, eu gosto bastante desse quadrinho, que fica bem claro as diferenças principais, né? Então, o início do tipo 1, ele é mais abrupto, né? Porque a gente vê os sintomas de uma forma mais clara, porque como ele é uma doença autoimune, ele acontece de forma mais rápida, e o tipo 2, ele vai aos poucos, então ele é progressivo. O tipo 1, ele então ele deixa de fazer a produção de insulina, ou tem muito pequena produção durante ainda um período. E o tipo 2, ele ainda tem a produção da insulina, mas ele não tem uma ação adequada, tá? Então, essas são as principais características da diferença dos dois tipos de diabetes. A idade, então, ela também muda, né? Como eu coloquei, ó, o diabetes tipo 1 pode ser qualquer idade, ele é mais comum em crianças e adolescentes, e o tipo 2, a maioria é adulto, apesar de estar modificando muito essa estatística e tendo mais de diabetes tipo 2 nas crianças em função da obesidade, e a Tarsila como Nutri tem acompanhado muito isso, né? Porque Uma realidade. existe aí uma relação, não é exclusividade, né, como está escrito aqui, mas existe, então, uma relação. E aí, o de tratamento, diabetes tipo 1, sempre a gente vai insulinizar, e a gente vai falar um pouquinho já dos dispositivos e tipos de insulina. E o tipo 2 tem a questão da alimentação, da hipoglicemia antioral, e também, ou injetável, né, que agora também tem alguns,
e pode também ter a necessidade da insulina com o tempo. Então, é muito importante que a gente entenda essa diferença para que a gente consiga identificar de uma maneira clínica também qual é o tipo do diabetes que a pessoa desenvolveu. Daí para o próximo, tá? E aí isso é muito, muito importante para pensar em como decodificar o diabetes, porque em especial quando acontece com uma pessoa com diabetes tipo 1, com uma criança, a gente acaba associando, a família acaba associando muito, nossa, mas diabetes tipo 2 diabetes é uma doença de pessoas mais velhas, a avó, a mãe, um tio, né? Então a gente faz muita essa associação do diabetes tipo 2. E é importante a gente entender que tem essa diferença, e tem o diabetes tipo 1, que hoje, com o tratamento, a gente reduz, né, o risco de complicações tanto agudas como crônicas, e aquelas questões de eu não vou poder mais comer o açúcar, eu não vou poder tantas coisas, a gente sabe que isso hoje não é mais real, né? Então, a educação em diabetes, ela vem, e esse é nosso papel da equipe multiprofissional, que é desmistificar e decodificar esse preconceito que muitas vezes as pessoas têm em relação ao diabetes. E que muitas vezes deixa esse momento do diagnóstico pesado, né, Gabi? Que acho que isso que a gente fala que o momento do diagnóstico é onde a gente vai traçar como que ele vai lidar com esse diabetes no futuro, porque tem muita coisa, eu fiquei com diabetes porque eu comi muito açúcar, ou porque, e a gente já começou a entender aí nos tipos de diabetes como tem outras coisas linkadas, que não necessariamente é só o porque eu comi, eu deixei de comer e o que vai acontecer. Então é muito importante essa coisa do decodificar, entender o que cada um traz já de experiência com isso, né? Exatamente, acho que isso é essencial, né? Porque é fazer com que a pessoa com diabetes e a família em si consiga realmente compreender esse tipo de questão, em especial no diabetes tipo 1, nesse momento diagnóstico que é tão desafiador, e a maioria nunca teve ninguém na família que também tem diabetes tipo 1. Então, isso as pessoas têm essa dificuldade de entender. E aí está muito o papel da equipe interdisciplinar, né? No acolhimento do Felipe e dos pais e da família como um todo, né? E aí a gente vai pensar quais são as orientações que a gente vai ter que trabalhar, né? São muitas informações no início, então a gente acaba priorizando, e a gente vai falar um pouquinho dessa priorização como educador, porque às vezes a gente tem um anseio de passar uma série de informações que naquele momento não são as principais ou não são as essenciais. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é a questão da insulinoterapia, né? Então, a gente vai seguir a prescrição médica, e aí é muito importante entender o médico como parte da equipe interdisciplinar, né? Às vezes a gente acaba usando esse conceito e não entende o médico junto, o médico está com a gente, ele faz parte aqui dessas várias peças, e o trabalho em conjunto é muito importante, né? A gente faz muita discussão de caso, a gente acompanha junto, e isso auxilia no trabalho de todo mundo. Então, vamos pensar na insulinoterapia, como a gente vai ser esse início, pensar nos cuidados de hipo e hiperglicemia, né, que são os pontos chaves iniciais que podem acontecer, então ajudar os pais e o Felipe a resolver esse problema pontual quando ele acontecer. E pensar também na questão do aporte psicoemocional e nutricional. Então, o papel do psicólogo, ou se você não tiver, o ideal é que a gente tenha um psicólogo sempre na equipe, mas se a gente não tiver, um dos educadores fazer esse acolhimento e estar junto é muito importante, porque é muita novidade, são muitas mudanças na rotina, não só do Felipe, como de toda a família. E o nutricionista, porque a gente tem tantos mitos e verdades, e a gente sabe o quanto a alimentação impacta, né, na glicemia, então é muito importante a equipe como todo. Além desses que eu citei, o educador físico, ele é de extrema importância, não nesse primeiro momento do diagnóstico, mas depois, né, porque o Felipe tem 11 anos, ele faz atividade física, ele joga futebol, então tem orientações específicas que é muito importante o educador físico também estar conosco dentro da equipe para fazer essa discussão e adaptar as necessidades individuais do Felipe. Se quiser ir para o próximo.
E aí, a gente sabe que a chave é a educação. Então, tá, conta um pouquinho, né? Acho que a gente tem bastante experiência nesse processo educativo. Né? Compartilha um pouco desses anos de experiência com essa educação. Da gente tendo a educação aí como a chave para tudo. E é isso, né? Se a gente parar para pensar, a gente está falando daquele momento do diagnóstico, a gente trouxe um caso de diabetes tipo 1, até para colocar o quanto é importante todo esse desenvolvimento de habilidades, obviamente que hoje a gente não consegue falar em detalhes, mas por que é importante a gente sempre trazer qualquer tipo de ferramenta que a gente for usar durante o tratamento, o raciocínio da educação. Lembrar que o que é educar? Educar é, então, estimular, desenvolver e orientar as aptidões do indivíduo de acordo com os ideais de uma sociedade determinada. Então, conceito clássico de educação. Aperfeiçoar e desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais e preparar o cidadão para a vida. O diabetes entra nessa base como um todo, porque a gente está todo momento falando de lidar com uma questão nova, com uma habilidade, com um treino. Então, em todos os momentos, em toda a parte que a gente passa focando na educação de diabetes, o quanto é importante a gente trabalhar junto com ele dentro de um raciocínio onde a gente vai construir, a gente vai compartilhar com ele todo esse objetivo que a gente tem em conjunto para alcançar o melhor controle glicêmico. Óbvio que a gente tem o nosso foco lá, que é melhorar, que é chegar nos valores de glicemia ideal, mas a gente tem um processo, a gente vai criar estratégias educativas para isso. Então, é importante a gente ter que, para cada objetivo que a gente tem com o Felipe, com a família dele, como que a gente tem que se organizar enquanto profissional, com todos os materiais, com estratégias educacionais de como a gente vai fazer isso, porque o que a gente vai levar em consideração quando a gente fala da educação da família? Vai ter que ser sempre individualizada, cada indivíduo é um, cada família é um, cada pessoa chega com o seu grau já de conhecimento ou de experiência de vida, e isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai trabalhar com educação em diabetes. Então, considerar a idade e o estágio de desenvolvimento da criança, como que é essa dinâmica familiar, com quem que o Felipe fica, como que é a rotina dele, aonde que ele come, aonde que ele se exercita, ele já fazia alguma atividade física, como a Gabi falou. Às vezes, logo de cara, a gente não consegue abordar uma atividade física, mas de repente o Felipe já era uma criança que jogava futebol todo dia. Então, como é que vai ficar o psicológico dele se durante 1, 2 semanas ele tiver que ficar sem o futebol por conta do diabetes? Para ele, isso já vai ser uma questão que vai impactar. Então, como que a equipe vai lidar com isso? Como é que a gente pode trabalhar? Então, são várias questões que a gente tem que entender quem está ali na nossa frente para conseguir criar essa estratégia e não tirar ele, né? Não tirar as coisas da vida dele. O diabetes, ele vai ser uma parte. O Felipe vai continuar sendo a criança de 11 anos que gosta de jogar videogame, que gosta de jogar futebol, que gosta de estar em família. Então, a gente não pode deixar de considerar essas características, porque senão fica aquela impressão de que o diabetes tirou mais, né, do que qualquer outra coisa. E Hoje, experiências... assim, ai, Pode desculpa, falar. só compartilhando uma Imagina, fala. experiência, eu atendi uma criança de 5 anos, né, que era uma colocação de bomba de insulina, que depois a gente vai contar um pouquinho mais, né, durante o curso, mas assim, a pergunta dele foi: tia, eu dou cambalhota, eu posso continuar dando Ah, cambalhota? Então, né, como educador, você entender qual é a necessidade e a preocupação daquela criança de 5 anos, e a adesão, com certeza, ao vai fazer. tratamento faz muita diferença quando a gente ouve o outro. É. E aí é legal porque é isso, né? Talvez a gente trabalhar com as experiências passadas, como diabetes, ou mesmo antes. Então, o Felipe, ai, Felipe, você gosta mesmo de jogar futebol, mas lembra que você estava se sentindo cansado? A partir do momento que a gente controlar o diabetes, a gente vai conseguir jogar a partida de futebol todinha. Porque você não estava conseguindo jogar, porque você não tinha diabetes dentro, você não tinha glicose dentro da sua célula para dar energia. Então, a gente vai tentando trabalhar, transformar aquele momento em que sim, o Felipe e a família precisam entender a importância da insulinoterapia, tem que saber, bom, vai treinar a usar o dispositivo ideal, se vai ser a bomba, se vai ser a caneta, se vai ser a seringa, aí a gente tem várias questões, mas assim, em cima de tudo isso, como ele vai incorporar tudo isso dentro da rotina, como que ele vai entender isso dentro da rotina e qual vai ser o benefício, ele tem que entender o porquê que isso vai fazer bem para ele, o porquê estar nesse tratamento. E é o que a gente fala da empatia, né? A hora que a gente coloca empatia dentro dessa educação
e do apoio da família é justamente essa troca que a gente precisa criar dentro desse planejamento educativo. As orientações têm que ser individualizadas, levar em consideração as experiências passadas, as crenças, o que eles trazem de bagagem, sempre, sempre, sempre adequar a linguagem. A gente tem que entender quem é aquela pessoa, qual que é o acesso que ela tem, como que a gente vai facilitar esse processo e sempre estimular esse aprendizado. E aí o que eu acho que a gente trabalha, a Gabi até brincou nesses anos todos, eu acho que resume aqui o que eu mais aprendi quando eu comecei a trabalhar com educação de diabetes, que é o ouvir. A gente tem que trabalhar muito essa questão do ouvir, 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 para a gente conseguir adaptar e trabalhar todo esse nosso conceito. Eu falo que a gente tem muita coisa da ciência, o estudo, que é melhor, mas deixa eu escutar. A escuta é muito importante durante o processo de educação, então isso com certeza faz toda a diferença. E a partir dessa escuta e de toda a bagagem que a gente traz, a Associação Americana de Educadores em Diabetes, eles colocam o que é muito base para quem trabalha com educação em diabetes, os 7 comportamentos do autocuidado. Então, toda a equipe, enquanto educadores, e aí vai do médico até o nutri, o psicólogo, a enfermagem, todos da equipe têm que tentar trabalhar sempre com esses comportamentos, que é o comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, então sempre ter essa noção, quais são os dispositivos que eu vou usar, em que momento do dia, como que eu vou fazer isso, tomar medicamentos e a pessoa entender junto com a equipe o que cada medicamento está fazendo, como que eles agem no nosso corpo, resolver problemas que são as questões de hipo e hiperglicemia, o adaptar-se saudavelmente. Eu vou viajar, eu vou para um acampamento, o Felipe tem um campeonato de futebol no fim de semana. Como é que a gente vai fazer tudo isso se encaixar? Como é que eu vou fazer com a insulina? Como é que eu vou fazer com o local de aplicação? Então, são coisas que a gente tem que junto trabalhar dentro desse plano educativo. E o objetivo principal, que é o reduzir os riscos, o que a gente não quer que aconteçam as complicações crônicas relacionadas ao diabetes. A gente sabe que é o mau controle glicêmico por muito tempo que vai causar as complicações. Então, a gente tem um universo de comportamentos e de habilidades que a gente tem enquanto equipe de estimular e adequar na vida da pessoa com diabetes para reduzir os riscos. Então, a ideia é a gente sempre permear nesses 7 comportamentos. Mas, ali no momento do diagnóstico, a Gabi falou uma coisa que é muito importante, o quanto a gente, enquanto profissional, tem uma ansiedade de que falar tudo eu vou estar oferecendo o melhor tratamento. Será que é por aí o caminho, Gabi? No caso do Felipe, o que é mais importante eles entenderem nesse primeiro momento? Acho que a priorização, né? A gente chama muito de técnica de sobrevivência. Uhum. Né? Então, assim, o que é essencial para o Felipe a hora que ele for para casa, né? No caso dele, ele acabou tendo que ficar internado, nem sempre é assim, né? Mas mesmo, assim, esse primeiro processo educativo, o que ele precisa para sobreviver? Então, monitorização glicêmica, né? Acho que esse é o principal, porque se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não consegue tomar nenhuma atitude. Então, ele entender a importância da monitorização e entender o que fazer com os resultados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Terapia com insulina, obviamente, porque é o tratamento do Felipe, então a aplicação de insulina é o que vai fazer com que ele tenha uma glicemia dentro dos valores no esperados, né? Que a gente considera normal. A alimentação é essencial, porque a gente sabe o impacto que a alimentação tem, né, na variação da glicemia, e a monitoração vai mostrar isso para a gente, mas orientações gerais, a Dafila vai falar um pouquinho, né, a gente não vai aprofundar nesse momento, mas desmistificar algumas coisas e dar algumas orientações. A atividade física, como eu falei, habitualmente a gente não entende isso como uma técnica de sobrevivência, mas como o Felipe joga bola sempre, né? Então, era uma das queixas. É importante uma orientação mínima em relação à possibilidade de hipoglicemia quando faz atividade física, e depois, obviamente, passar com um profissional e ter as orientações específicas, mas ele precisa compreender, então, que a atividade física aumenta o risco da hipoglicemia e como corrigir, então, e tratar essa hipoglicemia para que ele consiga voltar às atividades dele normal, como a gente colocou, né? O quanto isso vai ajudá-lo na adesão e na aceitação do diabetes nesse momento inicial.
né? Então, tanto o Felipe como os pais, né, eles tiveram que entender um pouco dessa diferença, né? Porque eles tinham um avô, a gente não colocou a história inteira, mas tinha um avô que tinha o diabetes tipo 2 e que tinha uma história um pouco diferente, com complicação. Então, entender e desmistificar foi muito importante, né, no caso do Felipe. Por quê? Para melhorar a adesão, né, e tirar muito do medo que os pais tinham naquele momento do diagnóstico e fazer com que a adesão acontecesse e fosse leve, né, para que o Felipe consiga voltar à rotina dele normal. Então, esses pontos são de extrema importância para sobrevivência pós-alta, né? Então, o que é importante? A gente está falando bastante da educação em diabetes e é legal lembrar que ela pode acontecer dentro do hospital, em especial nesse caso do Felipe, né? Que ele está internado para isso, mas pessoas com diabetes tipo 2 internadas também é uma oportunidade. Ele pode acontecer num consultório, numa unidade básica de saúde, enfim, pode acontecer em qualquer desses ambientes. Então, nesse momento, o que é prioridade? Insulina e quais são os dispositivos. Então, isso é importante que antes dele sair de alta, ele já tem um dispositivo que ele vai usar, porque às vezes o que está sendo usado no hospital não é o mesmo que ele vai usar em casa. Então, isso é importante para que ele faça a autoaplicação ou os pais façam a aplicação nele, para que eles entendam como é feito. A monitorização também, o monitor tem que tá com ele antes de ir de alta, porque às vezes tem umas especificidades dos monitores e aí ele vai chegar em casa, compra na farmácia e não sabe utilizar. Então, são os dois peças principais que ele tenha no hospital antes de sair, que a gente, como educador, tenha certeza que ele sabe utilizar. E aí, a aplicação, que eu faço muito, né, quando o paciente está internado, no momento da aplicação, vai junto, ele prepare, óbvio, como enfermeira eu estou do lado, porque é uma responsabilidade nossa enquanto ele está internado, mas deixar ele mexer, ele fazer e não só olhar, porque quando você faz, você realmente entende como que é esse processo. Então, isso é super essencial. Não dá para sair do hospital e ir lá na farmácia comprar, porque existe aí um risco nesse processo, tá bom? Então, ele precisa saber como ele vai fazer antes da alta. Vamos lá? E pensar, então, por que tudo isso, né? Ele precisa, a gente vai olhar ele como um todo, a gente vai fazer esse momento de sobrevivência inicial, mas a gente tem que ter em mente, como educador, toda a importância e qual é o objetivo do tratamento como um todo. Então, a questão do bem-estar clínico e psicológico, que desde o momento ali do diagnóstico é de extrema importância, né? Pensar na questão da alimentação e prática de atividade física, que são essenciais. Evitar hipoglicemia grave, hiperglicemia sintomática e cetoacidose, né? O Felipe teve uma cetoacidose no diagnóstico, mas a ideia é que agora ele não tenha outras, então entender quando a glicemia está subindo, por que está subindo e tomar as atitudes adequadas. E que o Felipe cresça e desenvolva como qualquer outra criança, independente de ter ou não ter o diabetes, né? Isso é muito importante que eles entendam, que o diabetes não vai influenciar em nada, e que ele vai ter uma vida como qualquer outra criança. Óbvio, ele vai precisar aplicar insulina, ele vai ter alguns cuidados a mais, mas que não é um impeditivo de nenhuma ação, e manter uma hemoglobina glicada adequada por meio do controle glicêmico para prevenir complicações micro e macrovasculares. Então, esse é o objetivo do que a gente vai olhar. Então, saiu da sobrevivência, a gente vai olhar todos os seus objetivos e, como educador, ir trabalhando com ele aos poucos, no tempo do Felipe e dos pais do Felipe, não no nosso tempo Na nossa ansiedade. com a nossa ansiedade, exatamente, como educador, né? E aí a gente tem os pilares, então, principais do tratamento, que a gente citou um pouquinho já. Então, pedi para a Tarsila, nossa Nutri, né, de hoje, falar um pouquinho sobre a questão da alimentação saudável. Já lembrando que a gente está falando de saudável, né, e não de dieta como no sentido de restrição, né, tá? É uma coisa que a É gente isso tem aí. discutido bastante.
É. E a gente sabe que é para todo mundo, né? Por mais que a alimentação ela vire muito um tabu, né? Quando a gente tem um diagnóstico de diabetes, aí eu acho que seja o diagnóstico de diabetes para criança, ou para o adulto, ou para o idoso, a gente sabe o quanto a questão alimentar ela acaba virando realmente um tabu aí do não posso mais, agora foi o fim da linha, um castigo. E a gente está falando de um alimento, né? Um alimento aí que pode e deve fazer parte da alimentação de todo mundo. E é isso, né? A gente até colocou um pouco esse esquema aí para falar o quanto uma coisa está interligada. E eu acho que a grande magia aí do tratamento do diabetes é que é isso, é um casamento perfeito entre todos esses comportamentos. Acho que é por isso que a gente tem que ter esse olhar um pouco amplo quando a gente fala do tratamento. Mas focando um pouquinho na questão da alimentação saudável, a gente sempre parte dessas questões. As pessoas, na hora que escutam o diabetes, vai para a internet, né? Acho que hoje é a realidade de todo mundo aí que trabalha na área da saúde, qualquer coisa, pode ser com diabetes, pode ser com qualquer, vai para a internet. A pessoa já chega hoje no consultório, quem está na clínica, com eu sei o que eu tenho, eu sei que eu tenho isso, eu preciso fazer tal coisa. E aí começa, tem que cortar gordura, não posso comer o açúcar de jeito nenhum, agora eu tenho que fracionar a refeição, que é super importante, contagem de carboidratos, tem que trocar tudo para diet, eu só posso comer coisa de baixo índice glicêmico. E aí, o que, que eu faço com esse bando de informação, né? Olha quanta coisa a gente falou lá da técnica de sobrevivência, já entender a mexer com o dispositivo, entender a insulina, saber manejar uma hipo e uma hiper. Será que eu preciso ter todo esse conjunto de informações num primeiro momento? Então, lembrar que assim, a insulina está prescrita, né? O quanto eu preciso mudar totalmente a alimentação do Felipe nesse primeiro momento? Talvez o que a gente vai dar de dica é o que a gente estaria dando de dica para qualquer outra criança de 11 anos, né? Quantas vezes a gente vê uma criança de 11 anos que só come coisa de pacotinho, só come coisa de caixinha, assim, top de suco açucarado, mas e aí? Será que é só no diabetes que a gente tem que abrir os olhos para essa criança de 11 anos? Ou a gente talvez vai fazer algum tipo de orientação nutricional que a gente estaria fazendo independente do diabetes? Então, a maior parte das vezes, esse primeiro momento é desmistificar esses tabus e mitos alimentares. A gente tem uma prescrição de insulina, então, se realmente existe alguma preparação que o Felipe gosta muito, da mesma forma como a gente falou da atividade física, se tem o macarrão dele, da avó, que ele gosta de comer de fim de semana, a gente vai ajudar ele a comer esse macarrão, obviamente, com o ajuste da insulina. Não existe o que ele não pode. A alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, assim mesmo como de quem não tem o diabetes. Tem que respeitar as preferências, entender como que é a rotina do Felipe, o que, que ele já coloca de saudável dentro da rotina dele alimentar, o que, que ainda não faz parte, o que, que faz parte da alimentação da família e o que não, sempre estimulando o prazer. O Felipe não tem que comer o que ele não gosta para controlar o diabetes, ele tem que comer de forma adequada. Talvez manejar algumas quantidades, incentivar algumas combinações, novos sabores, fazer uma questão aí com relação ao estado nutricional. Muitas vezes estava já na característica inicial do diagnóstico do Felipe o quanto ele perdeu peso, né? Porque teve toda essa questão aí do corpo e buscar fonte de energia nos tecidos, e aí ele sai queimando músculo, gordura. Então, normalmente é uma criança que vem mais emagrecida, que muitas vezes a gente tem que trabalhar também essa recuperação do estado nutricional. Óbvio que o próprio tratamento insulínico já ajuda muito a gente com isso, mas às vezes a alimentação também fica tão restrita porque a família tem medo que não ajuda. Então, é estimular se alimentar sim, eu não posso criar uma questão com a alimentação. E em cima disso, desenvolver um plano alimentar individualizado e flexível para que a gente também não fique monótono, porque não é incomum as crianças passarem, só pode o pão integral, só pode o arroz integral, só pode a fruta X, Y, Z. Então, esse tipo de coisa a gente tem que desmistificar. O Felipe vai continuar comendo o que ele gosta, ele vai para o colégio, se ele tiver uma atividade do colégio, ele vai jogar um futebol em alguma escola, a gente vai criar estratégias para isso. E nada mais é do que o quê? O que é uma alimentação saudável? Eu vou levar em consideração a idade, o sexo, o peso, a altura, se faz atividade física ou não, e criar aí uma recomendação nutricional onde eu consiga garantir os nutrientes necessários para o organismo funcionar de forma adequada. O carboidrato vai fazer parte, de repente, obviamente, que a gente vai tentar entender o quanto de carboidrato dá para fazer parte ao longo do dia, as proteínas, as gorduras, vitaminas, minerais, a hidratação. Então, tudo isso é importante quando a gente pensa em controle glicêmico e alimentação relacionada ao diabetes.
E aí, pondo educação no meio da história, o quanto a gente, mesmo trabalhando essa parte alimentar, a gente precisa muitas vezes de ferramentas educativas para estimular, né? Porque às vezes a gente fala assim, pode comer qualquer fruta, mas uma porção pequena, né? Às vezes uma porção pequena para a Tarsila é completamente diferente da Gabi. Eu falo uma fatia de abacaxi pequena, eu tô pensando numa massinha, a Gabi tá pensando, pequena é assim, porque normalmente eu como massinha, assado. É Então, referência, né? instrumentos, né? Tudo vai dar referência. Então, instrumentos educativos, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito nas aulas da pós-graduação, o quanto eu vou transformar aquela linguagem mais científica que a gente tem. Hoje a gente fala muito de low carb, de como que a gente vai desenvolver estratégias, mas como que a gente vai passar essa informação? Porque a gente tem que tomar cuidado para não criar isso um peso. A alimentação é sempre bem-vinda. Vamos trabalhar com os grupos alimentares, o que, que ele gosta de cada grupo, o que, que ele já come de fruta, verdura, legume, o que, que ele usa de carboidrato na rotina, como que a gente vai quantificar isso? Vamos usar as medidas caseiras. Então, muitas vezes, quando a gente puder ter fotos ou pedir para a família trazer o utensílio que usa em casa para a gente tentar entender como ele monta um prato, se ele for fazer uso de algum alimento industrializado, vamos tentar começar a ler o rótulo, entender quanto que tem de carboidrato naquela porção. Tudo isso já é um treino para no futuro a gente entrar com contagem de carboidrato. De repente, a gente entende o quanto a contagem de carboidrato é uma ferramenta nutricional que pode e deve fazer parte, principalmente quando a gente fala do diabetes tipo 1, mas a gente usa a contagem de carboidrato não só no tipo 1, a gente usa também no tipo 2, mesmo que não use insulina, a gente usa na gestante, na pessoa com diabetes que engravida, como a gente usa também nas mães que desenvolvem diabetes gestacional, e aí a gente tem muita tecnologia a nosso favor, né? A gente hoje tem aplicativos que ajudam a gente nesse sentido, então várias ferramentas que a gente pode usar como estratégias educacionais para facilitar o dia a dia dessas escolhas e dessas medições de porções de alimentos da pessoa. A contagem de carboidrato ela acaba entrando como uma estratégia, obviamente que a gente não vai aprofundar, que é só para a gente trazer uns highlights de algumas coisas aí que são importantes. Mas por que a gente se preocupa tanto com carboidrato? A gente não precisa zerar o carboidrato para o controle do diabetes, até porque a gente tem insulinas hoje e dispositivos de última geração que fazem, daqui a pouco a Gabi vai falar de como a insulina a gente pode ajustar, mas assim, a gente consegue imitar o pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes com as insulinas. Então, por que que eu preciso deixar? Mas talvez eu precise desse momento entre adequar o quanto eu vou consumir desse carboidrato e o quanto de insulina eu preciso aplicar. E a contagem de carboidratos nada mais é do que a técnica que vai auxiliar nesse sentido. A gente conta o carboidrato porque ele é o nutriente que mais vai trazer reflexo na glicemia, ele é um nutriente que em 2 horas, ele 100% do que a gente consome, ele vira glicose, e aí a prioridade vai ser muito mais na quantidade, talvez às vezes se eu uso um carboidrato mais integral, ou se eu uso um pão integral, se eu uso aveia, também não posso comer 1 quilo, porque isso também vai trazer um reflexo na glicemia, então por isso que os estudos, e quando a gente começou a falar de contagem de carboidrato, a gente leva muito mais em consideração isso, não só a qualidade, mas a quantidade do que eu vou consumir desse carboidrato. Até porque a regra da fisiologia é simples. Independente de eu ter ou não diabetes, o que, que acontece? À medida que eu aumento a quantidade de carboidrato que eu consumo, então aqui eu tenho uma fatia de pão, 2 fatias de pão, 3 fatias de pão. À medida que eu vou aumentando essa quantidade de carboidrato, eu tenho maior impacto na glicemia e com isso eu preciso de uma insulina que caminhe junto com isso. E aqui eu coloquei as fatias de pão, mas poderia ser uma fruta, poderia ser um chocolate. Quanto maior a quantidade do que eu consumo, mais eu preciso ter de insulina. E isso acontece no organismo da pessoa que não tem diabetes. Então, se eu aqui agora resolver comer uma caixa de bombom inteira, eu não vou ficar com hiperglicemia, porque o meu pâncreas está produzindo insulina suficiente para dar cobertura para isso. Mas isso não quer dizer que eu produzo insulina, que é uma atitude saudável eu comi uma caixa de bombom de uma vez só. Então, da mesma forma que a Tarsila, que não tem diabetes, não deveria estar fazendo isso, o Felipe, que tem diabetes, também não. Mas eu também não preciso tirar o chocolate da vida dele. Eu vou conscientizar em que momento, com que frequência e como ele vai fazer com a insulina para o dia do chocolate ou do bolo de aniversário, né, Gabi? Dá para a gente fazer isso. Com certeza, o Felipe não vai deixar de Ele pode ir na participar festinha do disso. amigo, ele pode fazer um Exatamente. monte de coisa. E lembrar que é isso, né? Talvez muitas vezes a gente cria uma questão com carboidrato, mas lembrar que tanto proteína como gordura,
A gente entende isso um pouco mais específico quando a gente estiver lá no curso, mas elas também trazem um impacto na glicemia, né? É um impacto menor, então proteínas de 35 a 60% podem trazer um impacto aí na glicemia em 3 a 4 horas e as gorduras 10%. Então, tem que ser realmente um equilíbrio, porque eu também zerar totalmente um carboidrato e exagerar de outros nutrientes, isso não quer dizer que eu não vou trazer um impacto na glicemia. Então, a gente sempre tentar trabalhar com equilíbrio entre os nutrientes é importante. Então, só para a gente resumir um pouquinho o quanto a gente pode trabalhar educacionalmente a nutrição, sempre com foco em manter o adequado estado nutricional, trabalhar na maior parte possível instrumentos educativos e lúdicos para que o Felipe e a família consigam entender que a vida vai ser uma adaptação e uma adequação, nada diferente do que uma pessoa ou uma criança que não tem diabetes a gente também não deveria estar fazendo, desmistificar esses tabus, motivar sempre, aí eu falo o quanto é gratificante a gente trabalhar em equipe, o quanto faz toda a diferença a hora que a gente senta durante uma consulta, o Nutri e o enfermeiro junto para motivar essa monitorização glicêmica, para entender o que está acontecendo naqueles horários, como o organismo de cada um responde a determinado alimento ou não. Então, é muito mais um olhar individualizado do que a gente pegar um alimento e taxar como ele é proibido. Talvez tenha algumas pessoas que têm algum alimento que vão ter uma dificuldade maior de metabolização. A gente tem, mas isso é muito individual. A gente não pode taxar um alimento como um grande vilão. E o autoconhecimento faz toda a diferença, é a monitorização glicêmica que faz isso com a gente. Ler os rótulos, ter essas pequenas noções de contagem de carboidratos, e vocês vão que a gente vê que a gente sempre vai repetir com relação à questão da prevenção e tratamento da hipoglicemia, porque a gente sabe que é uma complicação ali aguda do diabetes que a gente tem que ter uma estratégia ali bem estruturada para a gente conseguir sair logo dessa zona de perigo, que é o nível baixo de glicemia, né? O valor mais baixo de glicemia. Mas então, isso seriam os pilares necessários para a gente trabalhar dentro da educação nutricional. E não só isso, né, Gabi? Acho que falando da nutrição, eu já permeei algumas coisas aí. O quanto é importante saber o tipo de insulina, o horário que aplica, a monitorização. E aí a gente vai vendo o quanto esse tratamento, essa educação em diabetes, ela começa a ficar interligada, né? O que mais a gente vai abordar aí a longo prazo na vida do Felipe? Com certeza tem muita interligação, né? E até uma coisa que a gente acaba fazendo às vezes é atender junto, né? Como enfermeira e como nutricionista, porque uma coisa tem total relação com a outra, né? Então, a Tarsila falou um pouquinho da alimentação, a gente vai conversar um pouquinho agora rapidamente sobre as medicações, né? Que são essenciais para o Felipe, a monitorização e quais são as metas, né? Onde todos esses fatores juntos aí vão influenciar. Então, vamos primeiro pensar na monitorização, né? Hoje existem aí diversos recursos, e claro que na pós a gente vai aprofundar cada um deles, né? A gente não vai ter tempo hábil de fazer isso nesse momento, mas o mais comum é o monitor glicêmico, né? Que ele vê, então, a glicemia capilar, mas hoje a gente também tem os recursos do que a gente chama de glicose intersticial, né? Que é aquela glicose que a gente vê, então, no líquido do interstício do subcutâneo. É muito importante que o Felipe e a família entendam quais são as metas da glicemia, né? Aonde a gente quer chegar, para que a gente possa, ele consiga olhar o número e saber a atitude que ele tem que tomar. Eu acho que esse é o principal, né? A gente está falando do Felipe, mas isso acontece muito com quem tem diabetes tipo 2. Ah, precisa monitorizar. Ele faz todo dia em jejum, toda vez em jejum. E aí ele olha e fala, tá, e ele não entende aquilo, e aquilo não tem um significado e uma atitude. Então, é muito importante a gente ensinar os horários principais, né? Que a gente sempre fala pré e pós a refeição, e óbvio que depende, o número de vezes depende do tipo de diabetes, mas em especial do que ele está fazendo uso naquele momento e qual atitude que ele vai tomar, que aí é uma discussão bem específica aí de casos diversos, ok? Então, isso é muito importante entender que tem diversos recursos hoje no mercado e que a gente vai entender pro Felipe qual é o melhor naquele momento inicial e depois ele pode evoluir para outro, mas principalmente que ele entenda o que fazer com aquele resultado, né? E aí a gente tem uma questão técnica envolvida, que é de como fazer essa monitorização, né? Então,
escolher o que é adequado para ele, para a necessidade naquele momento. Né? E aí, como eu já coloquei um pouquinho, escolher um monitor adequado para ele. Então, o Felipe é uma criança, é mais simples, né? Às vezes a gente tem um idoso que tem uma questão visual, então eu vou escolher um de monitor um pouco maior. Então, pensar nessas questões para realmente, inclusive, a escolha do monitor ser algo individualizado. E treinar com o Felipe, com a família, antes da alta, como fazer essa monitorização da glicemia. Pode passar para o próximo, tá? E aí que ele entenda as metas como eu coloquei. Então, aqui é só um quadro muito de referência, né? Que são as referências das sociedades internacionais das metas antes da refeição. Então, pré-prandial menor que 100, pós-prandial menor do que 160 e uma glicada de menor do que 7. Então, ele entendendo a meta, ele vai conseguir saber onde ele vai chegar e aí entender o tratamento dele individual para ver como ele vai ter essas ações, né? E saber que o controle do diabetes, ele não é fácil, né? Não é 1 mais 1 é igual a 2. Então, entender também o risco de hipoglicemia, como a gente colocou, e como tratar essa hipoglicemia, né? Porque a gente fala muito dos 15 gramas de carboidrato, de absorção rápida para corrigir, mas é importante o Felipe entender isso, entender que ele tem os sintomas específicos de hipoglicemia, né? O tremor, o mal-estar, uma sensação de cansaço, de sudorese, acontece muito, entender que ele vai olhar a glicemia, ele vai ter esses sintomas, ele vai corrigir, mas também entender que ele vai medir depois para saber qual que foi o impacto, então, dessa correção. Então, são vários pequenos detalhes, né, que a gente vai orientar e fazer com que ele entenda o que é uma hemoglobina glicada, por que fazer uma glicemia antes da refeição e uma pós, enfim, todo esse contexto é importante que ele faça para fazer sentido a monitorização, senão, Felipe vai fazer a monitorização? Com certeza não, se ele não entender o que significa, né, as crianças e adolescentes hoje em dia são muito espertas e conectadas, então Demais. faz parte do nosso papel como educador mostrar para eles a importância de conhecer, né, de saber as suas metas. E acho que o mais importante disso tudo que a Gabi está falando é que a gente tem muitos pontos de partida, né? Tanto das metas como de uma correção de IP, etc. E é realmente a monitorização que vai trazer essa individualização, né? O quanto é importante a gente individualizar, porque por mais que a gente tenha esses pontos de partida, nem para todo mundo vai funcionar da mesma forma. E aí, só a Sim. monitorização é quem vai dar esse guia para a gente conseguir refinar toda a nossa prescrição, né? E Acho que isso é entendeu, muito por importante. exemplo, e entender o impacto de uma fatia de pão ou de 2 fatias de pão, se ele é integral, se ele não é. Exatamente. A monitorização vai dar todas essas dicas, então vai ser Se a o melhor melancia amigo. dá, se não dá, se a atividade física aumenta ou diminui, e aí é a monitorização que vai trazer todas essas respostas para a gente. Com certeza. E também, então, entender o tipo de insulina que o Felipe vai estar usando, né? Hoje tem, aqui são a maior parte, né, dos tipos de insulina que tem disponíveis no mercado, e vocês conseguem perceber aqui que a gente tem tempos de ação diferentes, né? Então, isso é bem importante. Provavelmente o Felipe vai embora para casa com o que a gente chama são 2 tipos de insulina, né? Aquela insulina que a gente chama de basal, que é aquela que vai fazer uma cobertura do dia a dia, das funções básicas, e uma que a gente chama de bolos, que é aquela que tem uma ação mais rápida e que o Felipe vai usar, por exemplo, no momento da alimentação ou para corrigir uma glicemia alta, né? Que principalmente são essas em amarelo, e a pretinha também, a regular, tem esse poder de ação mais rápido. Ou seja, é importante que a gente oriente para o Felipe e para a família. Existem vários tipos de insulina. Qual é o tipo que ele está utilizando e como ela funciona, né? Para que ele entenda a importância e os horários de aplicação que foram orientados para ele, né? E, de novo, se a gente não entendeu o porquê, ele não vai provavelmente fazer essa aplicação e depois vai ter consequências. E além disso, pode passar para o próximo, tá? Ele vai ter os horários específicos, né? Então, aquilo que eu coloquei, a insulina bolos, a gente vai tentar imitar a questão
da secreção da insulina no momento da refeição, onde a gente precisa de mais insulina para absorver e colocar a glicose dentro do organismo, e a basal, né, que vai manter essa normoglicemia. Então, vocês conseguem enxergar que tem momentos diferentes da aplicação da insulina. Ok? Pode ir para o próximo, tá? E aí o método, gente, isso hoje é um mundo inteiro. Métodos. Então, dá para a gente aplicar com a seringa, com caneta, e tem a caneta que é descartável, que não é descartável. Tem a aplicação com a bomba de insulina, que ela tem uma peculiaridade que é um tipo de insulina só que a gente utiliza para fazer o esquema de basal e o esquema de bolos. Temos a inalável, que a insulina bolos hoje é uma opção, né? Então, são diversos aspectos. E essa fotinho aqui que representa um pouco a questão do hospital, que provavelmente foi como isso pode acontecer em momentos específicos, até um controle da glicemia. Ou seja, por isso que eu falei lá um pouquinho antes, que antes de sair, o Felipe precisa saber o que ele vai utilizar como método de aplicação, e a gente precisa treiná-lo para isso, porque hoje são muitas especificidades para cada um deles, então como vai aplicar, qual é o ângulo, como que armazena a insulina, quanto tempo armazena a insulina, enfim, tem uma série de coisas que a gente não vai explorar agora aqui, mas que a gente precisa orientar para o Felipe para que ele saia totalmente capacitado, ele e a família que vai dar o suporte para ele. E aí, como eu estava colocando, né, essa questão da aplicação, tem também a questão do rodízio, né, que acho que é de extrema importância para que o Felipe entenda os locais de aplicação e a importância de mudar, né, esses locais de aplicação, porque isso também impacta no controle da glicemia, né? Então, se a gente aplica muitas vezes no mesmo lugar, você acaba podendo ter um descontrole glicêmico porque a insulina não age naquela forma que os gráficos mostraram, né? Então, isso também é muito importante. E aí, como vocês podem ver, é uma questão muito individualizada, né? Qual é o dispositivo que eu vou fazer a escolha nesse primeiro momento? Ele é muito individualizado e a gente precisa entender muito qual é a habilidade e destreza do Felipe e da família para esse primeiro momento, que isso com certeza ajuda muito na escolha do dispositivo que ele vai fazer uso. Então, como educador, a gente tem um papel de extrema importância, são 9 questões que a gente vai ter que abordar nesse processo com eles, para que a aplicação de insulina ocorra de uma maneira segura e tranquila na experiência do Felipe nesse primeiro momento, que isso com certeza tem um impacto enorme, né, na aceitação e na adesão do tratamento dele. Se quiser passar o próximo, tá? E aí, vocês viram que, assim, são diversos pontos, né? E a gente sabe que o diabetes, ele não vai ter cura. Então, o Felipe vai, por enquanto, né? Por enquanto, cenas do próximo capítulo. Mas o Felipe vai conviver, então, com diabetes durante todo o restante da vida dele, né? Então, é importante que ele entenda que ele não tem cura, mas que ele dá para controlar. E cada um desses aspectos de qual é o dispositivo para insulina, qual é o monitor, o que eu faço com o resultado, como que eu entendo a alimentação do dia a dia, tudo isso vai impactar nesse controle, né? Então, e também é muito importante que a gente faça um trabalho em equipe, né? A equipe na qual não só o profissional de saúde, mas o Felipe e a família, eles estão conosco, né? Então, todos juntos para que a gente consiga atingir uma meta de bom controle. E aí, como educadora, tem muito do nosso papel de conhecer tudo que existe, todas as possibilidades, para que a gente possa apresentar, né? E acho que isso é uma das coisas que o curso vai oferecer, né? De, assim, o que existe hoje disponível, quais são as possibilidades, para que a gente, como educador, consiga apresentar e entender e identificar o que é melhor para o Felipe, para o João, para a Maria, para qualquer pessoa em si que tenha diabetes, e junto com a equipe, como equipe, fazer e alcançar um bom resultado, porque também não adianta ter uma excelente tecnologia se eu não souber como usar, né? Isso a gente vê muito
muito na nossa prática do dia a dia. É. E é isso, né? Acho que é importante essa questão aí do trabalho em equipe envolvendo a pessoa com diabetes, né? A gente trouxe hoje para vocês o Felipe, o quanto a gente tem que envolver as preferências, óbvio, a gente vai direcionar da melhor forma, mas a gente fala que a melhor terapia, quem vai escolher é ele, né? A gente tem que estar preparado para treinar o que for, passar o conhecimento, mas quem vai estar de comum acordo é isso, porque às vezes a gente olha, mas saiu o melhor glicosímetro, a melhor insulina, mas às vezes ele quer continuar, ele se sente seguro ali com aquilo, e acho que é essa a importância toda da gente passar por sempre esse processo de educação. Então, o processo de educação, ele vai sempre passar pela questão de treinar, de ouvir, de repetir, adaptar, adequar, e é isso, é um processo contínuo, até porque, gente, a gente está falando do Felipe com 11 anos, o Felipe vai fazer 15, o Felipe vai fazer 20, o Felipe vai sair para balada, o Felipe vai querer ter filho, ele vai arranjar namorada, ele vai passar por diversas questões, né? E a gente está falando diabetes na criança, mas a mesma coisa de um adulto que de repente descobre o diabetes no momento onde ele trabalha, onde ele tem várias funções no dia, tem um dia a dia estressante, mas ele vai se aposentar um dia, ele vai para casa de campo. Então, o quanto esse processo de educação ele tem que ser contínuo, ele tem que ser multilateral, a gente tem que estar enquanto equipe, sendo a base, o suporte para essa pessoa com diabetes, fazer todas as adaptações necessárias e continuar cuidando e tratando o diabetes da melhor forma e que o diabetes ele não traga uma sensação de perdas, e sim de adequações e de qualidade de vida, porque com toda a evolução que a gente teve nos quesitos de medicamentos, de dispositivos de insulina, de monitores, né, a gente trouxe algumas coisas aqui, óbvio que a gente vai ter isso muito mais amplo dentro do curso, mas assim, é viável, desde que a gente cria essa parceria, essa empatia e essa motivação. Então, acho que a ideia da gente trazer essa aula inaugural hoje era justamente isso que a gente queria passar, que dá para ser feliz. A gente trouxe aí uns pituquinhos, e é isso, a educação sendo não só parte, como o próprio tratamento do diabetes, então não tinha como a gente não escolher uma temática diferente para fazer essa aula inaugural dessa pós-graduação. E a gente queria agradecer todo mundo que ficou aí com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado, né, Gabi? Com certeza, acho que é muito bom falar de educação, porque a gente consegue ver toda a parte teórica, né, e conseguir implementar isso na prática com um olhar individualizado mesmo, né? Então, é um processo, como você estava falando agora, está contínuo, né? E isso é algo muito gratificante, porque é algo que a gente vai acompanhando, a gente vai educando, e a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, né, como a gente prefere chamar, ela está muito envolvida e tem um papel de extrema importância nesse processo junto com a pessoa com diabetes, né? Então a gente É acredita na isso. educação, a educação vai permear então todo o curso, né? A ideia é toda a base técnica e teórica junto com a aplicabilidade na prática para que todos os alunos consigam levar isso para o dia a dia e transformar, né, cada consulta e cada pessoa com diabetes, para que eles tenham um bom controle glicêmico e com uma vida saudável e longa e sem complicações. Eu acho Com que muito certeza. obrigada, né, IEPG, por essa oportunidade, tanto de fazer essa aula inaugural, como de fazer parte, né, do corpo docente dessa pós-graduação. Super gratificante, super importante, né, para as pessoas que querem dedicar um pouco mais para a área de diabetes. E aí, só colocar aqui algumas pessoas que participaram, a Larice, algumas pessoas que falaram aqui um pouquinho antes da questão do som, mas deu tudo certo, a gente voltou falando, a gente fala para caramba. A Larice só que compartilhou que ela já conhece a gente do curso de Educação em Diabetes, então que ela indica para todo mundo. Obrigada, espero que você esteja com a gente. E o Edson, que fez um comentário aqui também do quanto a gente está numa era de desinformação, né? Principalmente relacionada ao diabetes, e que isso acaba sendo um desafio. Então, acho que uma das grandes premissas que a gente teve aí quando a gente reuniu esse grupo e pensou nessa pós-graduação do diabetes na prática clínica é justamente porque a gente sente essa necessidade
de promover lugares e cursos em onde os profissionais consigam ter acesso a uma informação de qualidade, uma informação que está embasada aí com a Sociedade Brasileira de Diabetes, com as entidades internacionais também relacionadas à questão do cuidado com diabetes, porque a gente quer trazer toda essa questão também embasada cientificamente, baseada em evidência. Então, a gente quer muito trabalhar a parte prática, mas com muita ciência, com o que realmente está sendo discutido nos principais guidelines internacionais. Então, esperar também que a pós-graduação a gente vai ter todo esse cuidado e a gente selecionou aí uma equipe só para trazer os principais pontos e do que realmente é real e viável dentro do tratamento do diabetes, sem extremismo, sem nenhum tipo eu faço e comigo dá certo, não é isso, né? Acho que a gente tem que trabalhar aí com o que realmente é de verdade aí nesse mundo. Então, espero que vocês aproveitem. A gente espera encontrar todos vocês e muito mais gente que pode estar com a gente. E obrigada de quem participou e deixou um recado aqui. Bom dia para Obrigada, todo mundo. gente.